Prepare-se para mergulhar nas profundezas da estrada, onde o desconhecido se revela de forma assustadora e arrepiante. Hoje, no Medo do Oculto, trazemos 3 relatos aterrorizantes de caminhoneiros que viveram momentos de puro pavor nas longas e solitárias estradas. Esses homens experientes, que já enfrentaram tempestades, perigos e noites intermináveis, se depararam com algo que ninguém jamais deveria presenciar. Histórias reais, contadas em detalhes assustadores, que farão você pensar 2 vezes antes de pegar a estrada à noite. Se você gosta de sentir aquele frio na espinha, esse vídeo é para você. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e prepare-se, porque o medo está apenas começando. Eu havia acabado de pegar uma carga em São Paulo, com destino final em Belo Horizonte. O funcionário do depósito, um homem magro e apressado, me informou que a carga consistia em manequins para uma nova loja no centro da cidade. Isso não me surpreendeu, pois, como caminhoneiro, já havia transportado de tudo, desde eletrônicos até móveis antigos, e até algumas cargas que preferi não saber o conteúdo. Conferi a lista de entregas e contei os manequins enquanto eram carregados. 25 peças, todas embaladas em caixas de papelão reforçado, protegidas por plástico bolha e amarradas com fita adesiva. Cada caixa estava rotulada com cuidado, indicando partes específicas do corpo ou manequins completos. Após acomodar tudo, verifiquei novamente para garantir que a carga estava bem segura. Experiências anteriores me ensinaram que um container mal fechado poderia resultar em danos à mercadoria. E com a previsão de chuva para aquela noite, era essencial garantir que nada se molhasse. Fechei o container, subi na cabine e liguei o motor. O ronco do diesel trouxe uma familiar sensação de controle. Iniciei a viagem ao cair da tarde, enquanto as luzes da cidade se acendiam e a noite começava a tomar conta. Embora estivesse ansioso para entregar a carga, os manequins sempre me deixaram desconfortável. Algo sobre seus rostos inexpressivos e a maneira como pareciam observar o ambiente. Com o GPS programado e uma noite longa pela frente, liguei o rádio em uma estação de sertanejo, ajustei o assento e segui pela estrada rumo a Minas Gerais. A viagem pela rodovia Fernão Dias estava tranquila, com pouco tráfego e o céu estrelado. O caminho iluminado pelos faróis se estendia como um rio de asfalto à minha frente. Planejava fazer apenas uma parada para tomar um café e esticar as pernas. Mas, como sempre, a vida tinha outros planos. Perto da meia-noite, os primeiros pingos de chuva começaram a cair, anunciando uma tempestade forte. Ajustei o limpador do para-brisa e reduzi a velocidade do caminhão, mantendo uma distância segura dos outros poucos veículos na estrada. A música sertaneja no rádio se misturava agora com boletins de tráfego e alertas meteorológicos. Foi então que ouvi pela primeira vez um som baixo e abafado, como se algo estivesse batendo levemente dentro do container. Inicialmente pensei que fosse o efeito da chuva ou algum equipamento mal acomodado, mas conforme a chuva diminuía, o som continuava, agora mais claro e repetitivo, como pancadas deliberadas. Equipamento solto, murmurei para mim mesmo, tentando afastar a sensação de inquietação que crescia dentro de mim. Decidi que pararia no próximo posto para verificar a carga, pois não queria arriscar danificar os manequins ou deixar que algo se soltasse completamente. Quando finalmente cheguei ao posto, o relógio marcava quase 1 da manhã. O lugar estava deserto, iluminado apenas pelas luzes fluorescentes que davam ao ambiente um tom quase fantasmal. Desliguei o motor, peguei minha lanterna e caminhei pelo asfalto molhado, com o som das minhas botas ecoando no silêncio. Ao abrir o container, a luz da lanterna atravessou a escuridão, revelando as caixas exatamente como as deixei. Pensei por um momento que estava exagerando, mas então o som voltou, mais claro e vindo do fundo do container. Meu coração acelerou enquanto eu avançava entre as caixas, a luz da lanterna tremendo em minha mão. Quando cheguei ao fundo, parei abruptamente. Não era o movimento das caixas. Algo ou alguém estava batendo dentro de uma delas. Meu primeiro impulso foi recuar, o coração disparado enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A caixa se movia, batendo contra as paredes de papelão com força suficiente para ser ouvida. Respirei fundo, ajustando a lanterna, e me aproximei cautelosamente. A caixa estava afastada das outras, meio escondida. A etiqueta estava virada,
então eu não conseguia ver o que ela continha. Com mãos trêmulas, puxei a caixa para um espaço mais iluminado e, com um canivete, cortei as fitas que a selavam. Assim que toquei na tampa, o barulho cessou, deixando um silêncio pesado no ar. Levantei a tampa lentamente, esperando encontrar um animal preso por engano. Mas ao invés disso, vi um manequim. No entanto, esse era diferente. Seus olhos estavam abertos, muito abertos, e havia uma expressão no rosto. Algo que parecia medo, quase humano. Parecia que ele estava tentando escapar. Dei um passo para trás, a respiração presa. Manequins não mudam de expressão, não têm emoções, mas a luz da lanterna deixava claro o terror no rosto daquela figura. Tremendo, fechei a caixa com pressa, trancando o container com mais força do que o necessário. Subi na cabine, liguei o motor e saí rapidamente do posto, tentando deixar aquela experiência para trás. Mas enquanto dirigia pela estrada escura e vazia, as batidas começaram novamente, mais altas e desesperadas, como se o que eu havia visto estivesse tentando me dizer algo, ou escapar de vez. Cada pancada ressoava, trazendo um arrepio pela minha espinha, um lembrete constante da carga perturbadora que eu transportava. O medo me consumia, mas decidi que não abriria mais o container. Seja lá o que estivesse acontecendo, eu não queria ver novamente aqueles olhos cheios de terror. Conforme a madrugada avançava, minha ansiedade aumentava. A estrada parecia interminável, com cada quilômetro se estendendo mais do que o anterior. O cansaço pesava, mas o pavor de parar e enfrentar o container novamente me mantinha acordado. Cada posto de gasolina que passava era uma tentação para pedir ajuda, mas o que eu diria? Que minha carga estava viva, que manequins estavam tentando se comunicar, ninguém acreditaria em mim. No melhor dos casos, eu seria motivo de chacota. No pior, pensariam que eu estava delirando de cansaço. Então continuei, apertando o volante até as mãos doerem, os olhos fixos na estrada iluminada apenas pelos faróis. A música no rádio havia sido substituída pelas batidas insistentes. Finalmente, as primeiras luzes do amanhecer começaram a surgir, e com elas, a proximidade de Belo Horizonte. A cidade trazia a promessa de me livrar daquela carga maldita. Quando entrei no trânsito da manhã, o tráfego crescente trouxe uma sensação de normalidade, o que ajudou a acalmar meu espírito inquieto. Cheguei ao depósito no início da manhã, abatido. O funcionário que me recebeu parecia surpreso com o meu estado. Sem esperar ajuda, abri o container rapidamente e comecei a descarregar as caixas, sem olhar para trás. O funcionário fez algumas perguntas, preocupado com minha pressa e aparência exausta. Mas eu o ignorei, focado apenas em me livrar dos manequins o mais rápido possível. Quando a última caixa foi retirada, senti um alívio imenso. Informei que tudo havia sido entregue, assinei os papéis e voltei para o caminhão sem dizer uma palavra. Ao dar a partida, olhei para o depósito pela última vez. Não houve despedidas, nem olhares para trás. Eu só queria distância entre mim e aqueles manequins. Dirigi de volta para casa em um estado quase automático, revivendo os acontecimentos da noite anterior. Decidi que, após essa viagem, precisava de um tempo longe das estradas. Talvez fosse hora de buscar um novo trabalho, longe de cargas misteriosas e batidas inexplicáveis na noite. Era uma daquelas chuvas pesadas que fazem qualquer um pensar duas vezes antes de sair de casa. Eu estava na BR-116, voltando de um frete no sul, com a cabine do caminhão só para mim e o som dos pneus deslizando na pista molhada. A estrada estava quase deserta, o que não era surpresa para uma noite chuvosa e silenciosa como aquela. Já passava de meia-noite quando avistei um vulto acenando na beira da estrada. Relutante, diminui a velocidade. Era um homem, completamente encharcado, sem capa de chuva, parado ali no meio do nada. Contra o meu melhor julgamento, parei e abri a porta. "Precisa de uma carona?" perguntei. O homem, aliviado, apenas acenou com a cabeça e entrou no caminhão. Assim que se acomodou ao meu lado, fechei a porta e voltei a atenção para a estrada. Ele tremia de frio, seus dentes batiam ritmicamente. "Você parece congelado, cara." "Quer que eu aumente o aquecedor?" ofereci, já estendendo a mão para o controle. Ele assentiu, enrolando-se no casaco encharcado, que parecia não ajudar muito a aquecê-lo. "De onde você veio numa noite dessas?" perguntei, tentando quebrar o gelo e preencher o silêncio crescente. O homem me olhou com um olhar distante, como se precisasse de um momento para responder. Estava visitando um amigo. Perdi a noção do tempo. A chuva começou e não tinha mais ônibus." Agradeceu sinceramente, mas sua voz carregava um peso, como se falar fosse um esforço.
Preferi não pressionar com mais perguntas. A chuva batia forte no para-brisa, e o foco na estrada era essencial. Contudo, enquanto os limpadores trabalhavam sem parar, uma parte de mim ficava curiosa sobre as histórias que aquele estranho passageiro poderia ter. À medida que avançávamos pela estrada encoberta pela chuva, o silêncio entre nós se tornava cada vez mais denso. Carlos, como se apresentou, parecia absorto em seus pensamentos, olhando pela janela, como se cada gota de chuva trouxesse lembranças distantes. Eu mantinha meus olhos na estrada, mas a curiosidade sobre ele crescia. Após alguns quilômetros de um silêncio quase ensurdecedor, Carlos começou a falar. Não perguntei nada. Ele simplesmente começou a contar. Relatou suas experiências nas estradas, mas suas histórias eram estranhas, beirando macabro. Mencionou motoristas que, assim como eu, pegaram caroneiros em noites chuvosas como aquela, e como esses encontros terminavam de maneiras inesperadas. Contou sobre um motorista que deu carona a uma mulher na mesma estrada em que estávamos. No meio da viagem, ela desapareceu misteriosamente, deixando apenas um lenço úmido. Outra história envolvia um jovem motorista que pegou um caroneiro que afirmava conhecer atalhos. Ele nunca foi visto novamente. As histórias de Carlos trouxeram uma sensação pesada ao ambiente. Cada relato era narrado com detalhes tão vívidos que eu me sentia como se estivesse presente, observando tudo de perto. Enquanto ele falava, a chuva parecia aumentar e diminuir, como se estivesse pontuando cada parte das histórias. Um arrepio ocasional percorria minha espinha. As histórias eram intrigantes, mas havia algo nelas que perturbava profundamente. Talvez fosse a forma como Carlos as contava, com uma voz calma e distante, ou talvez o olhar vazio que ele mantinha enquanto narrava. Suas palavras não eram apenas contos jogados ao vento para passar o tempo. Elas soavam mais como advertências, ou quem sabe, confissões. Mesmo assim, eu não o interrompi, nem questionei a veracidade do que ele dizia. Uma parte de mim não queria ouvir mais, mas a outra estava completamente presa na teia das suas palavras. A estrada à nossa frente parecia cada vez mais deserta, e a tempestade não dava sinais de trégua. As histórias de Carlos preenchiam o silêncio de forma sombria, criando uma atmosfera opressiva. Cada relato trazia consigo um ar pesado, como se suas palavras drenassem o pouco de calor que restava dentro do caminhão. A cada quilômetro percorrido, a noite se aprofundava, e o mundo ao nosso redor parecia se afastar da realidade, como se estivéssemos entrando em uma dimensão suspensa, onde o tempo e a lógica não seguiam mais suas regras normais. Quando Carlos começou a narrar a história de um caminhoneiro que desapareceu após dar carona a um passageiro desconhecido, senti um calafrio subir pela espinha. Ele descreveu como o caminhoneiro foi encontrado dias depois, com o caminhão abandonado à beira da estrada, o motor ainda ligado, mas sem nenhuma pista sobre seu paradeiro ou do misterioso caroneiro. Foi nesse momento, enquanto meus olhos permaneciam fixos na estrada à frente, que algo dentro de mim mudou. O ambiente ao meu redor parecia ficar mais denso. Eu me virei lentamente para perguntar algo a Carlos, talvez em uma tentativa de aliviar a tensão que suas histórias haviam criado, ou para verificar se ele mostrava algum sinal de que estava apenas brincando comigo. Mas quando meus olhos se desviaram para o banco do passageiro, o assento estava vazio. Carlos havia desaparecido. No lugar onde ele estivera sentado, restavam apenas suas roupas encharcadas, dispostas de maneira que quase pareciam manter a forma de um corpo. Era como se a pessoa que as ocupara tivesse simplesmente evaporado, deixando para trás apenas um molde vazio. Por um momento fiquei congelado, o coração batendo tão forte que parecia preencher o caminhão com seu eco. Engoli em seco, lutando para encontrar uma explicação racional para o que tinha acabado de acontecer. Pensei em parar, examinar as roupas, tentar descobrir o que era aquilo, mas algo dentro de mim, uma intuição sussurrante, me dizia para continuar dirigindo. Eu sabia que não deveria olhar para trás, que qualquer tentativa de buscar respostas ali traria consequências que eu não estava pronto para enfrentar. Deixei as roupas e a memória de Carlos para trás, dirigindo o resto da noite em um estado quase automático. Meus pensamentos giravam entre o que era real e o que poderia ser fruto do cansaço ou das estranhas histórias que ele contou. Quando finalmente cheguei ao meu destino, o sol começava a nascer, lançando uma luz suave sobre a paisagem. Mas depois daquela noite, nada mais parecia igual para mim. Em uma parada de descanso,
Deixei as roupas de Carlos sobre um banco, junto com um bilhete que dizia: "Cuidado com quem você dá carona." Talvez fosse um aviso para outros motoristas, ou talvez fosse apenas a minha maneira de me despedir daquele misterioso passageiro e das suas histórias sinistras, que ecoariam na minha mente toda vez que eu pegasse a estrada. Alguns dias depois, eu estava novamente em uma longa viagem, dessa vez pela BR-22, no coração do Mato Grosso do Sul. Era uma noite sem lua, e a única luz vinha dos faróis do meu caminhão, cortando a escuridão densa à frente. A estrada estava vazia, e eu me concentrava na viagem, até que de repente, me deparei com uma barreira improvisada no meio da pista. Ela era feita de troncos e pedras grandes, bloqueando completamente a passagem. Na última vez que passei por ali, uma semana antes, não havia nada disso. Sem outra escolha, estacionei o caminhão, peguei minha lanterna e desci para ver o que poderia ser feito. O local era completamente isolado, sem sinal de celular, e a cidade mais próxima ficava a vários quilômetros de distância. Enquanto avaliava a barreira, ouvi um som vindo da mata ao lado da estrada. Era o estalar de galhos, como se algo estivesse se movendo por lá. Apontei a lanterna na direção dos ruídos, mas a vegetação densa tornava impossível ver o que quer que estivesse ali. De repente o som cessou, deixando para trás apenas o silêncio da noite, quebrado ocasionalmente pelo assobio do vento. Sentindo uma pontada de desconforto, decidi que o melhor a fazer era começar a remover os obstáculos. Com algum esforço, comecei a arrastar troncos e pedras para fora da estrada, sentindo o peso do trabalho, mas grato pela minha experiência em movimentar cargas pesadas. A cada tronco que eu afastava, olhava ao redor, sentindo uma estranha sensação de estar sendo observado. O ar parecia mais denso, e o silêncio da floresta ao redor me deixava inquieto. Após alguns minutos de trabalho árduo, comecei a sentir que algo não estava certo. O nevoeiro denso cobria o ambiente ao meu redor, tornando cada passo um desafio, e eu acelerava o ritmo, tentando limpar a barreira o mais rápido possível. O som de algo se movendo na mata tornou-se mais próximo, e ao apontar a lanterna, pude jurar que vi algo se movendo entre as árvores. Uma sombra fugidia que aumentou ainda mais a minha tensão. O coração disparou, e a urgência de sair dali tomou conta de mim. Terminei de remover o suficiente da barreira para que o caminhão passasse, e em uma corrida desesperada, voltei para a cabine, trancando a porta atrás de mim. Olhei pelo retrovisor e vi que o nevoeiro agora envolvia completamente o local onde a barreira estivera, como se quisesse esconder algo. Sem perder tempo, liguei o motor e acelerei, fugindo daquele lugar o mais rápido possível, enquanto a sensação de estar sendo observado lentamente começava a se dissipar. Somente quando as luzes da cidade ao longe apareceram. Com a estrada novamente aberta à minha frente, tentei relaxar, mas o cansaço da tensão acumulada começou a pesar. A necessidade de um lugar para descansar e tomar um café logo se tornou urgente. Decidi parar no próximo posto de gasolina para esticar as pernas, mas antes que pudesse chegar a qualquer lugar, uma luz fraca chamou minha atenção à beira da estrada. Era o início de uma trilha estreita que levava para dentro da mata. Ao lado, uma velha placa de madeira, desgastada pelo tempo, trazia as palavras Vila Esperança. Uma mistura de curiosidade e a vontade de entender mais sobre a região, talvez até perguntar sobre a estranha barreira, me fizeram considerar a ideia de seguir por aquele desvio. Com um suspiro resignado, virei na trilha, guiando o caminhão por um caminho que rapidamente se revelou mais estreito e irregular do que parecia à primeira vista. Os galhos das árvores altas pendiam sobre a estrada, e o nevoeiro se mantinha denso ao meu redor, dificultando ainda mais a condução. Após alguns minutos de direção cautelosa, as árvores finalmente começaram a se abrir, revelando um pequeno vilarejo que parecia ter saído de outra época. A arquitetura rústica, as ruas de terra e as poucas luzes acesas nas janelas criavam um clima de isolamento, quase como se o tempo tivesse parado ali há décadas. As casas de madeira com telhados de palha e a pequena praça com um chafariz desativado formavam o coração do vilarejo, dando a impressão de que o tempo havia parado ali. Não havia carros modernos ou qualquer sinal de tecnologia recente. Tudo parecia incrivelmente preservado, como um fragmento esquecido do passado. Assim que estacionei o caminhão, um grupo de moradores se aproximou. Eram pessoas de todas as idades, vestindo roupas simples, mas limpas e bem cuidadas.
Um homem mais velho, de cabelos grisalhos e um sorriso largo, se apresentou como Seu João, o líder do vilarejo. Sua cordialidade e hospitalidade, algo que há muito tempo eu não encontrava na estrada, me surpreenderam. Ele me convidou para jantar com eles, insistindo que era perigoso continuar a viagem àquela hora da noite. Movido por uma mistura de gratidão e curiosidade sobre o lugar, aceitei o convite. O jantar foi uma refeição caseira simples, mas deliciosa. Sentado à mesa com os moradores, conversamos sobre suas vidas no vilarejo. Estranhamente, falavam pouco sobre o mundo exterior, preferindo se concentrar nas alegrias e desafios de viver isolados do restante do país. Conforme a noite avançava, Seu João começou a falar sobre como a Vila Esperança era um ótimo lugar para se viver, mencionando que alguns visitantes acabaram decidindo ficar e fazer do vilarejo seu novo lar, encontrando paz e propósito em uma vida afastada das complicações modernas. O olhar dele se fixava em mim com uma intensidade desconfortável, e suas palavras soavam como um convite disfarçado para que eu considerasse ficar também. À medida que a conversa avançava, senti uma leve mudança na atmosfera. O que começou como uma calorosa hospitalidade, agora parecia um esforço velado para me convencer a permanecer no vilarejo. Quando mencionei que precisava partir logo pela manhã, notei uma rápida troca de olhares entre os moradores. O ambiente amigável começava a ficar mais tenso, e uma estranha sensação de estar preso em algo que eu ainda não compreendia começou a crescer dentro de mim. A insistência de Seu João e dos outros moradores para que eu considerasse ficar tornou-se cada vez mais forte. Falavam sobre as dificuldades da vida moderna, o caos das grandes cidades e como na Vila Esperança eu poderia encontrar um refúgio da correria do mundo exterior. Embora as palavras deles fossem gentis, algo não se encaixava. A maneira como alguns dos moradores me olhavam, como se estivessem me avaliando, e o tom cada vez mais insistente de persuadir, começaram a me deixar inquieto. Algo dentro de mim, um instinto primal, me alertava para a necessidade de partir o mais rápido possível. Tentei mudar de assunto, perguntando sobre a barreira na estrada e se eles sabiam algo sobre isso. A reação foi imediata e evasiva. Seu João balançou a cabeça, dizendo que às vezes árvores caíam na estrada devido ao tempo, mas não parecia querer entrar em mais detalhes. Notei uma rápida troca de olhares entre os moradores, como se compartilhassem um segredo que não queriam revelar. Esse momento fez minha desconfiança crescer ainda mais. Conforme a noite avançava, minha ansiedade para deixar o vilarejo aumentava. A hospitalidade inicial havia se transformado em uma pressão sutil, mas firme, para que eu me integrasse à comunidade. Quando mencionei que precisava dormir, pois pretendia partir cedo na manhã seguinte, Seu João ofereceu que eu ficasse em uma das casas vazias do vilarejo, apenas para sentir como era viver ali. Agradeci, mas declinei, insistindo que preferia dormir no caminhão. Seu João parecia desapontado, mas não insistiu mais. Me acompanhou até o local onde o caminhão estava estacionado, desejando uma boa noite com um sorriso que, embora amigável, carregava um peso que eu não conseguia decifrar. De volta ao caminhão, travei as portas e me deitei, mas o sono não vinha. A mente girava, tentando conectar os pontos. Por que eles eram tão insistentes para que eu ficasse? Qual era o segredo por trás daquela barreira e do isolamento do vilarejo? A sensação de estar sendo observado persistia, e eu passava cada momento olhando pelas janelas do caminhão, esperando ver algo ou alguém lá fora. Decidi que ao nascer do sol, partiria imediatamente, independentemente da insistência deles para que eu ficasse. A Vila Esperança, embora pacífica à primeira vista, escondia algo que eu não estava disposto a descobrir. A madrugada lentamente se transformou em alvorecer, e eu, sentindo uma mistura de apreensão e determinação, comecei a me preparar para deixar a Vila Esperança. Ligando o caminhão enquanto ainda estava escuro, tentei fazer o mínimo de barulho possível para não atrair a atenção dos moradores. Olhei pelo retrovisor e notei que algumas figuras começavam a aparecer entre as casas, movendo-se lentamente em minha direção. Não queria confrontos nem discussões, apenas sair dali. Quando me aproximei da saída do vilarejo, vi que a barreira de troncos ainda estava lá, bloqueando o caminho. Sem hesitar, desci do caminhão e comecei a remover os troncos rapidamente. O ar fresco da manhã me deu a energia necessária e a urgência da situação me impulsionava a agir com rapidez. Enquanto trabalhava, Seu João apareceu.
Ele observava de longe com um olhar que misturava curiosidade e algo mais. Ignorando-o, continuei a mover os troncos, minha determinação cada vez mais firme. Eu precisava sair dali o mais rápido possível. Você não precisa ir, ele disse com uma voz calma que contrastava com a firmeza de suas palavras. Aqui você poderia encontrar paz, uma vida sem o caos das cidades grandes. Eu parei e o encarei diretamente. Agradeço sua hospitalidade por me oferecer um lugar aqui. Respondi, mantendo um tom respeitoso, mas firme. Mas minha vida está lá fora, nas estradas. Eu não posso ficar. Percebendo minha determinação, seu João deu um passo para trás e acenou lentamente com a cabeça. Então vá com segurança, amigo. A estrada está chamando e é a sua escolha segui-la. Com a passagem finalmente livre, voltei rapidamente para o caminhão. Dei a partida e não olhei para trás. Enquanto dirigia para fora do vilarejo, senti uma mistura de alívio e uma estranha tristeza. A estrada à frente estava aberta e a luz do amanhecer começava a banhar a paisagem. Eu sabia que talvez nunca mais encontrasse um lugar como a Vila Esperança, e parte de mim questionava se minha decisão havia sido a correta. Mas, conforme a vila desaparecia no meu retrovisor, senti uma sensação familiar de liberdade que apenas a estrada poderia oferecer. Aquele era meu lar, meu destino, sempre mudando, sempre à frente. E enquanto o sol nascia, marcando o começo de um novo dia, eu seguia em frente, pronto para o que quer que a estrada trouxesse. A Vila Esperança agora era apenas uma memória. Um breve desvio na longa jornada da minha vida.